Vou dar início à nossa apresentação de seminário Políticas Públicas e Sociedade. Quero agradecer aos professores e também aos nossos colegas que neste momento assistem a nossa apresentação de seminário e também o professor Carlos Alberto. E o tema proposto à nossa equipe de seminário é o processo decisório de política. A nossa equipe de seminário é composta pelos acadêmicos Alberto Kelly, Christian Ribeiro, Ivanete Barbosa, Jean Carlos, Larissa Daiane e Sandro Felipe. O processo decisório de política. Toda política envolve elementos de oportunidade tanto quanto de crise. E assim sendo, é relevante ver essa gradação de oportunidade à crise, desdobrando o processo de formação de política. No processo decisório, a escolha se dá entre alternativas e oportunidades ou de soluções de problemas. A literatura das ciências das decisões distingue dois contextos em que se processam as decisões. No contexto de oportunidade, são duas condições: relativa clareza de diagnóstico e flexibilidade de cronograma. Tanto podem ocorrer em decisões rotineiras, no sentido de processos decisórios cíclicos, a política orçamentária e a política tributária, como em níveis de definição de política muito amplos, a universalização da Previdência Social ou Plano Nacional de Saúde. Também se dá na conjuntura de crise, são duas situações extremas: a sobrecarga da capacidade de rastreio e a pouca flexibilidade do tempo de ação que leva ao estabelecimento dessa política, que não contempla opções aumentando a probabilidade de correções ou ajustamentos. Aqui nós temos ilustrado nesse esquema 1 os procedimentos internos do processo decisório de política. São fases, dentro desse processo decisório. Essas fases elas são voltadas para o problema, a identificação, o reconhecimento, o diagnóstico, o desenvolvimento, a busca, o design, a seleção, o peneiramento, a avaliação, a autorização. Aqui nessa fase, os gestores eles vão listar os problemas e, além de listar esses problemas, eles vão priorizar esses problemas. Por quê? Porque os recursos eles são sempre escassos. Um fator importante: vale lembrar que a tramitação de uma política em seu processo de formação não é linear e é frequente a ocorrência de alguns imprevistos. Outro aspecto a ser notado diz respeito ao grau de comunicação externa que se observa em cada fase do processo de política. Um dos maiores problemas das políticas públicas é a dificuldade de seguir essas fases, e no seguimento dessas fases, ela causa o insucesso da implementação dessas políticas. Defasagem nas políticas públicas. No processo decisório de política, há 4 tipos de defasagem. A defasagem do tipo 1, que é sinal; tipo 2, a leitura; tipo 3, ação; tipo 4, os efeitos, correção. Na tipo 1, que é a defasagem de sinalização, trata-se de uma defasagem que surge na fase da identificação. No processo decisório, ela se define pela diferença na detecção da necessidade de agir e o reconhecimento dessa necessidade. No tipo 2, que é a defasagem de ação, trata-se de uma defasagem que surge entre as fases de desempenho e de seleção no processo decisório. A diferença é entre a leitura da necessidade e o empreendimento dessa ação. No tipo 3, que é a defasagem do resultado, a diferença entre o empreendimento da ação e a ocorrência de impactos. Torna simplista a visão de que as políticas agrupam em categorias de curto, médio e longo prazo. E por último, a quarta fase, que é a fase de correção. A diferença entre a detecção de consequências não desejadas ou não antecipadas de uma política e a introdução de correções ou reajustes a estas políticas. Transparência e representatividade.
Transparência. Por transparência, entende-se que a percepção do processo decisório por parte dos próprios policy makers, que são os envolvidos na implementação dessas políticas públicas interna, e também do ponto de vista dos agentes de decisão externa à organização governamental, podem ser os destinatários, grupos de metas de uma política ou como de uma sociedade como um todo. Aqui a gente tem que ter um pouco de atenção sobre essa transparência, porque um fator importante é a participação popular, porque os anseios, né, da implementação dessas políticas implementadas são sempre da sociedade. Representatividade. A representatividade costuma ser considerada tanto no sentido de representação política, que se dá através do mecanismo de plebiscito e eleições para provimento direto, como de um prefeito, ou indireto nos membros da administração, né, do prefeito eleito. Também de cargo nas organizações de política, no sentido de participação de representantes de grupos de interesse, em todo, por parte de um processo decisório de política. Essas são, né, as considerações sobre o nosso seminário, sobre o tema proposto pelo professor. Então fica evidente para nós que os recursos devem ser utilizados para atender a necessidade sempre da sociedade. E também, em uma política pública, os recursos a gente tem que ter em mente. Na política pública, os recursos eles são sempre escassos e a demanda, né, da sociedade, essa demanda ela é sempre infinita, né? São as nossas considerações, e o processo decisório ele se dá entre alternativas e oportunidades e de soluções de problemas. Essas foram as nossas considerações, né, sobre o nosso seminário, e eu quero agradecer aos colegas, aos professores que neste momento assistem. Muito obrigado por mais essa oportunidade.